No Instagram, um dos conteúdos mais populares que a gente tem é essa listinha de sugestões para ampliação de vocabulário. Mas várias pessoas ficam em dúvida sobre a pronúncia das palavras, então a gente trouxe essa série para cá. Hoje eu vou apresentar 5 palavras para você poder ampliar o seu vocabulário e melhorar suas habilidades, tanto como leitor quanto como escritor. A escolha dessas palavras não é aleatória. Eu escolhi palavras que não fazem parte do vocabulário da maioria das pessoas, mas que estão presentes no nosso dia a dia, em textos da mídia, em textos acadêmicos, enfim. São palavras ativas, usadas na nossa língua, então elas vão ser realmente relevantes para o seu vocabulário. Antes de te apresentar a minha listinha, eu quero pedir que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha, acompanhe a gente nas outras redes, no Instagram, no Twitter, no Facebook. E se você tiver interesse em curso de língua portuguesa, saiba que a gente tem um curso online de gramática no site portuguespravida.com.br. Primeira palavra é capcioso, que é aquilo que engana, que pode ter armadilhas, que é ardiloso. Se você vai para uma entrevista, por exemplo, e te fazem perguntas que são delicadas, que você, dependendo da sua resposta, pode acabar dizendo alguma bobagem, você está lidando com perguntas capciosas. Então, capcioso é aquela coisa assim, um pouco delicada, sabe? Que tem armadilhas escondidas e que você precisa ter cautela para responder, se for uma pergunta, para lidar, se for uma situação. Por exemplo, a prova estava cheia de perguntas capciosas. Circunspecto. A pronúncia dessa palavra não é consensual. Em Portugal ela pode ser escrita sem a letra C, mas essa é a pronúncia mais comum, tá? E o significado é discreto, ponderado, cauteloso, até sisudo, sabe? Uma coisa assim, ou uma pessoa que fica na dela, que fala baixo. Pode ser uma pessoa meio circunspecta, uma pessoa ponderada, uma pessoa discreta. Por exemplo, aquele papa era considerado um homem circunspecto. Solene. Essa palavra solene indica assim que tem uma relevância envolvida, pode ser também uma formalidade, alguma situação meio cerimoniosa, meio pomposa. Dependendo do contexto pode significar pedante também. Um exemplo seria: o anúncio foi feito com tom solene. Loquaz. Loquaz é a característica de quem se expressa bem, de quem é eloquente, mas também pode significar barulhento ou tagarela, pessoa que fala muito. Por exemplo, o aluno escolhido para fazer o juramento é extremamente loquaz. Auspicioso é uma palavra positiva que indica que alguma coisa é promissora, que alguma coisa é favorável, é próspera, que envolve um sentimento de esperança sobre algo que vai acontecer. Então poderia acontecer num contexto como, que o seu ano novo seja auspicioso, ou seja, que ele seja positivo, que ele traga coisas boas. Como é a primeira vez que a gente faz essa listinha aqui no YouTube, eu tô com vontade de colocar um bônus, então eu vou deixar uma palavra a mais pra gente completar aqui 6 dicas para ampliar o seu vocabulário. Mnemônico. Mnemônico é aquilo que está relacionado à memória ou que facilita a memorização. Eu tô rindo porque eu acho que essa pronúncia é um pouco polêmica, né? Essas letras sem vogal depois. No português brasileiro, a gente tem a tendência de colocar uma vogal de apoio, mas é uma vogal curta, digamos assim. Por exemplo, vamos olhar para outras palavras que também tenham consoantes que não são seguidas por vogais. A gente tem a palavra pneu. Eu falo pneu, como se tivesse ali um izinho curto, assim. Não é pneu, tá? Não é uma vogal marcada. Teoricamente, a pronúncia ideal seria alguma coisa do tipo pneu, pneu, com o P bem curtinho. Eu nunca vi ninguém falar assim no Brasil, não falo assim, então eu acho que é um meio termo, tá? A gente coloca ali uma vogal de apoio curtinha para ficar mais confortável a pronúncia. Pneu, pneu. Acho que também é o caso de advogado, embora eu já tenha visto pessoas que falam advogado, advogado, assim com um D bem curto mesmo. A gente sabe que a forma que é inaceitável é advogado. Nessa pronúncia super marcada é considerada menos prestigiosa, não é bem vista. E a maneira como a maior parte das pessoas fala que é advogado, advogado, tá? Com um izinho rápido ali. Da mesma maneira eu não falo mnemônico, mnemônico, engolindo esse som, eu coloco um izinho,
mnemônico, que é o mais natural para o português brasileiro. Pode haver divergência? Pode, mas eu acho que a gente pode ficar tranquilo em usar esse critério da naturalidade, do que é mais fácil de falar e do que é mais comum de ouvir. Então, para mim, mnemônico. A melhor maneira de gravar essas palavras é usá-las. Então você pode criar texto ou inventar frases para cada uma, tentando pensar em alguma situação da sua vida, alguma informação sobre você em que elas façam sentido. E assim você vai ver essas palavras em contexto e aumenta suas chances de retenção. Outra coisa importante, a gente faz uma seleção de 5 palavras porque não adiantaria você entrar em contato ao mesmo tempo com um número muito grande de palavras. Não adianta só entrar em contato, né? Se fosse assim, a gente sentaria e lia o dicionário. Isso não funciona. Então, faça de pouquinho. Se 5 palavras for muita coisa para você, de repente você pode escolher 2 ou 3 que você não conhecia ou que você considerou mais interessantes e tentar colocar o foco todo nessas palavras, fazer alguma coisa com elas, algum registro, alguma atividade para que você consiga retê-las. A próxima listinha de palavras vai ser apresentada pelo Pablo. Espero que vocês gostem. Fiquem inscritos no canal para receber as notificações.